E aí a gente dá uma andada no tempo, fala com os irmãos. Bom é estarmos aqui nessa noite, amém? Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Queiroz Fiuza, mais conhecido como Pastor Fiuza. Eu sou membro da Igreja Congregacional ali do Encantado. Estamos com uma equipe aí de 24 pessoas, não é isso? Representando ali a Igreja Congregacional do Encantado. Nosso pastor presidente é o pastor Hélio Rodrigues Martins, é o nosso pastor. E eu sou membro do Encantado e pastor lá em Campo Grande, que é uma congregação igualzinha essa daqui. O pastor Fernando faz parte da Igreja Congregacional do Encantado e é pastor aqui em Manhuaçu. Então ele é membro do Encantado e pastor em Manhuaçu. Eu sou membro do Encantado e pastor lá em Campo Grande, Igreja Congregacional do Mendanha. A igreja que ama você. Estou aqui com os irmãos do Encantado e também estou aqui com os irmãos do Mendanha. Levanta aí os irmãos do Mendanha. Então essa é a irmã Línia lá do Mendanha, lá de Campo Grande. E essa daqui é a Mônica de Souza Fiuza, minha pombinha. É lá do Mendanha. Jesus me deu. Pode sentar. Pode sentar. Agora os irmãos do Encantado podem levantar, por gentileza. Todos os irmãos do Encantado, levanta aí, irmão. Então esses são os irmãos do Encantado. Pastor Adonias também está aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Podeis assentar, queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito profundo da palavra de Deus. Está lá em Mateus. Ops, agora vai entrar. Bora. Pode vir. Bora. Bora, bora. Entra lá. Que negócio é esse? Vamos lá. Isso. Nunca vi isso. Vamos lá, entra aí. Irmãos, nós precisamos ter temor a Deus. Eu não posso vir para a igreja e ficar do lado de fora batendo papo. Aleluia. Você veio para a casa do Senhor para quê? Para ouvir a voz de Deus. Amém. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 22, versículo 23. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 23. Glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia. Isso, pode entrar, jovens. Não fique com vergonha, não. Mateus capítulo 22, versículo 23. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Mateus capítulo 22, versículo 23. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Ouviu misericórdia, hein? Então a misericórdia prevalece. Mateus capítulo 22, versículo 23. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou a sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro e até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher? Visto que todos foram casados com ela. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Estenda a sua mão para o céu. Senhor, essas mãos estendidas são mãos gratas a Ti nesta noite. Essas mãos estendidas são mãos que reconhecem que somente dos céus vem coisa boa. Meu Pai, essas mãos estendidas são mãos que clamam pela intervenção do Teu Espírito agora, pelo toque do Teu Espírito agora.
Porque a semana toda, a minha esposa toda hora falava. E eu pedindo a Deus uma palavra, aí daqui a pouco ela conversava com alguém, aí ela falava assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que eu não queria pregar esse texto, eu queria pregar outra coisa. E aí depois ela conversava com alguém, eu só de fora observando, e ela ia e falava de novo para outra pessoa. Eu falava, meu Deus, é isso que o Senhor quer que eu pregue? Irmãos, como que surge a mensagem do pastor? Como que surge? Eu lembro no seminário que o pastor falava assim, olha, o profeta ele está ligado naquilo que Deus está falando. A mensagem do profeta surge como? Ele lê na Bíblia, ele ouvindo outra pessoa pregar, ele ouvindo uma pessoa evangelizar, a mensagem surge assim, ele está ligado com Deus. E ele ligado com Deus, ele ouve a voz de Deus. E Deus fala com ele. E eu falei, então Senhor, eu entendi o que o Senhor quer que eu pregue. Minha esposa não está sabendo de nada, está sabendo agora. Essa igreja está completando quantos anos? Quantos anos? 30 anos de quê? De existência neste lugar, amém? 30 anos de bênção neste lugar, amém? 30 anos evangelizando, salvando vidas, falando do amor de Deus, testemunhando, ensinando a palavra, tirando pessoas do inferno e levando para o céu, amém? Há 30 anos. Mas o que essa igreja precisa? Uma igreja de 30 anos precisa de alguma coisa. O que essa igreja precisa? E Deus colocou isso no meu coração. O que essa igreja precisa? O tema da mensagem desta noite é: o que esta igreja precisa? Ela precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então fala para o seu irmão assim: o que você precisa? Fala para ele, meu irmão, o que você precisa? Fala para ele mesmo, o que você precisa? O que você precisa? Conhecer a Escritura e o poder de Deus. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Glória a Deus, essa igreja precisa. O Evangelho tem crescido no Brasil, amém? O pastor Fernando estava falando aqui, a única congregacional que tem aqui em Manhuaçu é essa. Mas Batista tem 30, Presbiteriano mais 15, Assembleia 15. Mas analisa comigo agora, friamente, só para nós pensarmos. Manhuaçu era para ser uma bênção, não era para ter prostituição, drogas, prostituta, jovens se embebedando, engravidando antes de estarem casados. Ou seja, a quantidade de igrejas aqui era para estar fazendo a diferença na vida das pessoas ao redor. E o que temos visto, vocês que moram aqui? Nós temos visto essa mudança impactante na sociedade de Manhuaçu, sim ou não? Sim ou não? É para ser sincero. Não é para mentir, não. Você está na casa de Deus. Porque nós falamos que o Evangelho tem crescido, o número de igrejas tem crescido, o número de crentes tem crescido, mas e a mudança da sociedade? E a mudança das pessoas? Porque o Evangelho é o quê? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder para quê? Para transformar vidas, para mudar histórias. A prostituta deixa de se prostituir. A mulher da vida deixa de ser uma mulher da vida. O bebum se torna um homem sóbrio. O maconheiro, o cheirador, o fumador de crack, ele deixa tudo, se torna um homem de bem. A fofoqueira para de fazer fofoca. Aleluia! Aleluia! Porque o Evangelho transforma.
muitos homens de Deus na política, mas há muita corrupção na política. Há corrupção nos policiais, nas polícias, nos policiais do Rio de Janeiro e do Brasil. Há corrupção no meio dos empresários. Há corrupção nas licitações públicas. Mas o evangelho tem crescido. Mas que evangelho tem crescido? Porque essa igreja aqui precisa de algo. O que essa igreja precisa? Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse texto aqui aprofunda, irmãos, porque no período de Jesus, dentro desse contexto do texto que nós lemos, existiam alguns partidos religiosos e políticos. Tinha os fariseus, Paulo era fariseu, e tinha os saduceus. Os saduceus, eles acreditavam em parte nas Escrituras. E é esse grupo aqui dos saduceus que agora está conversando com Jesus. E esse grupo aqui, o texto começa falando para mim e para você algo importante. Mateus capítulo 22, versículo 23, o texto diz assim: naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Olha que contradição. Um grupo que não acreditava em ressurreição foi conversar com Jesus sobre ressurreição. Não tem crente assim? Assim como o pastor, crentes que só acreditam em parte nas Escrituras. Crentes, não, esse negócio aí que Jesus curou o enfermo, curou o cego, isso aí foi naquela época, pastor, que não tinha médico, não tinha medicina, não tinha oftalmologista, não tinha nada disso. Agora não tem um grupo assim. Eu lembro quando eu estava fazendo seminário, e a minha grande crise no seminário é que eu tinha 40 livros para ler, monografia, resumo, resenha. E eu falava assim: Senhor, eu não posso perder a minha vida contínua, leitura da Bíblia e oração. E aí o povo chegava lá, estava lá o Ficusa de joelhos dentro da biblioteca do seminário. Eu falava: Senhor, não deixa eu me esfriar não. Não deixa eu me afastar não. Dentro do seminário. Quantos amigos meus se afastaram dentro do seminário? Tinha um lá que dizia assim para mim: Fiusa, tu é um cara bacana, eu gosto de você. O teu problema é que tu quer me converter. Você quer me evangelizar. Sabe por quê? Porque eu abri a Bíblia para ele, Deus falava comigo e eu queria compartilhar. Irmãos em Cristo, amém? Imagina, você está fazendo um seminário pretendendo ser pastor futuramente. Deus falou contigo uma palavra que impactou o teu coração. Você tem outro seminarista que está na mesma visão. O que você vai fazer? Vai compartilhar. E aí eu abri a Bíblia para ele e falava assim: olha que coisa linda. Jesus mandou os discípulos passarem para o outro lado da margem. Olha aqui, que coisa profunda, mas os ventos eram contrários. Olha aqui, cara, que coisa profunda. Aí ele: Fiusa, não adianta, tu não vai me converter. Dentro do seminário. Em algumas partes da Bíblia ele acreditava, em outras não. É diferente dos saduceus? Não. Olha eles aqui. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram: mestre, Moisés disse. Começa a usar o quê? A lei. Não acreditam, mas usam a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei, Moisés. Moisés diz, o texto já começa dizendo que eles não acreditavam em ressurreição, mas eles usam Moisés como uma estratégia para tentar pegar Jesus em alguma armadilha. Não tem um montão de gente assim hoje? Dentro das igrejas, acreditam em parte, em algumas coisas das Escrituras, eles acreditam. Algumas coisas eles até creem, outras dizem: não, isso daí. O outro, eu lá na Pedra de Guaratinga estudando, e aí conversando com os irmãos, ele falou: não vem com essa que Jesus cura, porque não cura nada. Hoje você tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento. Eu falei: é verdade, você tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento, mas Deus cura ainda assim. Ele pode curar de diversas formas. Ele que deu sabedoria ao homem,
Então ele pode curar através de medicamentos ou pode vir diretamente com a cura divina, com o toque do Espírito Santo. Ele tocar na vida e curar. Isso está na soberania dele. Ele faz da maneira que ele quer, na hora que ele quer. O que aconteceu com esse? Também não acreditava. Não cria. Diferente dos saduceus? Não. Mas ainda no texto, olha o que ele diz. Versículo 24. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou a mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Olha bem, eles não acreditavam em ressurreição, estavam falando de ressurreição e pegaram um texto da Bíblia, de Deuteronômio capítulo 25, verso 5, que é a lei do levirato. O que era a lei do levirato? O que dizia? Um irmão, pastor Donias é meu irmão. Não é minha pombinha não. A minha pombinha não. Amém? Pastor Donias é meu irmão. Fiuza morreu. Ele mora comigo. Ele assumia a minha mulher. E o filho que tivesse primeiro seria meu filho, para que o meu nome não fosse apagado da face da terra, para que eu deixasse descendência. A lei do levirato era isso. Você está vendo que eles estão usando o texto aí, dizendo de forma deturpada, usando o texto para um pretexto. 7 irmãos, eles vão logo para o extremo. Morreu o primeiro, morreu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Morreu o sétimo. Olha, na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? Aí Jesus, Deus é profundo. Ele vem e diz: errais. Cadê o Tiago? Não conhecendo as Escrituras, me dá um confio mesmo. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nessa noite, irmãos, o povo de Deus tem errado muito. Nós temos errado muito, irmãos. Você tem coragem de dizer isso? Que é isso, pastor? O senhor está dizendo isso? É. Os pastores têm errado muito. Você vê aí, pastor, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Isso é um erro, não é? Sim ou não, irmãos? Sim, virou bagunça. O pastor que tinha que ser exemplo do rebanho, vários pastores casando, descasando, virou moda. Você vê pastores aí em adultério. Amém ou não? Tem pastores em adultério, adulterando. Pastores que racham a igreja, aí em adultério com a secretária, com a irmã da igreja. Uma igreja lá perto de Campo Grande, igreja enorme, o rebanho enorme, 500 membros da igreja. O pastor foi embora com a secretária, fugiu. O senhor de 60 anos saiu, foi embora com a mulher de 30. Foi embora, arrebentou o rebanho. Você vê pastores casando até com descrentes. Já viu isso? Pastor, homem de Deus, a mulher morreu, ele foi fiel à mulher até o fim, a mulher morreu, aí ele, ao invés de casar no Senhor, casou fora do Senhor. Ah, casou na igreja católica. Recebeu a bênção do padre. Cadê o casamento? Cadê o casamento? Acabou. Irmãos, o que é isso? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nessa noite, eu quero falar desse conhecimento das Escrituras. Eu quero falar da primeira fase do conhecimento
A primeira fase é a fase teórica. É a fase que você aprende na escola dominical, aprende num culto como esse, você está aprendendo algo. É a fase que você aprende vendo um pastor pregar na televisão, ouvindo um debate na rádio, ouvindo uma discussão entre irmãos, uma discussão saudável. É a fase que você aprende lendo a Bíblia, estudando uma lição de escola dominical, a fase teórica. E dentro dessa fase, que é a primeira fase do conhecimento das Escrituras, inclui crentes e descrentes. Tem muita gente descrente que conhece a primeira fase da Escritura. Qual é a primeira fase? Eles decoraram a Bíblia. Tem a Bíblia decorada no coração. De vez em quando eu encontro com pessoas que estão evangelizando, as pessoas dizem assim: olha, eu tenho lá na mesa da minha casa a Bíblia aberta. Todo dia eu leio o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia! A sombra do Onipotente descansará. É lindo, meu filho. Outros têm o Salmo 23 aberto na casa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É lindo, isso é lindo. É lindo. Ah, pastor, eu não, já decorei, sabe o quê? O Salmo 1 que o irmão leu aqui. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. Pastor, isso é lindo, eu decorei. Pastor, eu gosto do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se levantam contra mim, eles tropeçam e caem. É lindo, pastor. Pastor, eu decorei o quê? Eu decorei o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Decorou. É a primeira fase. É a primeira fase do conhecimento das Escrituras. Decoraram, aprenderam. Mas existe uma segunda fase para que o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas. Qual é a segunda fase, pastor? Porque a primeira, muitos de nós aqui temos o conhecimento teórico, cresceram na igreja, filhos de pastores, de presbíteros, de diaconisas, de diáconos, aprenderam, cresceram nesse meio, aprenderam a orar, aprenderam a ler a Bíblia, aprenderam a ofertar, a dizimar, aprenderam. É a primeira fase. Mas há uma segunda fase que libera o poder de Deus sobre a vida daquele que aprendeu a primeira fase e agora coloca em prática a segunda fase. Porque a primeira fase do conhecimento da Escritura é o teórico. E a segunda fase, pastor, é a prática. É aquilo que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 22, o que Tiago diz? Sedes praticantes da e não somente enganando-vos a vós mesmos. É aí que está o problema da igreja hoje. Conhecem a primeira fase, mas quando chega na segunda fase, na hora da prática, na hora realmente em que você pode estar aberto para experimentar o poder de Deus, não experimenta, porque não vive, não pratica, não põe em prática aquilo que aprendeu na primeira fase, e aí não experimenta o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender que nessa noite, alguém conhece aqui o abecedário? Conhece? Amém, igreja? Amém? Amém? Amém. Fala o abecedário para a gente, só assim. Aleluia! Aleluia! Esse
conhecimento que ele está falando.